Olá, tudo bem? Hoje vou falar sobre um tema que ele é constante, né? Eu comecei a falar sobre cristianismo e marxismo, então eu começo a perceber que aparecem alguns vídeos aí, né? Então, eu vou mencionar para você. Eu vou falar sobre marxismos. Então, eu observei aqui o seguinte, né? Um tal de Everton Takashiki tem 25 mil visualizações. Fala sobre o mesmo tema, cristianismo e marxismo. Além daquele pastor McAllister que eu tinha mencionado, com 45 mil visualizações, também achei um outro vídeo aí do Caio, com 25 mil visualizações, sobre a mesma questão. Caras perguntam assim, é possível ser marxista e cristão? Né? Já falei anteriormente que esse tipo de indagações deles, né, as respostas que eles dão, não se sustenta, não tem razão de ser. Né? Dei o meu motivo, principalmente porque não compete aos evangélicos, àqueles que se remetem ao cristianismo, aos evangelhos e tal, o julgamento e a condenação das pessoas. Só por isso já não é possível que uma pessoa fique querendo condenar os outros pelos fatos de serem marxistas, ou pelos fatos de eles terem qualquer filosofia de vida que seja. Não é possível, não está nas mãos dos crentes aí partirem para esse tipo de julgamento. Né? Como, aliás, eu digo até mais, se a pessoa é católica, por exemplo, né, em que pese o protestantismo em geral aí acabar rejeitando certas doutrinas da Igreja Católica, o fato da pessoa pertencer ao catolicismo e dizer, olha, eu sou cristão, não é nossa competência, não é competência de ninguém julgar as pessoas. O cristianismo não veio para isso. Né? Mas, paciência. Bom, vou me referir hoje aqui ao vídeo do Caio Mário. O Caio Mário fala assim, Caio Mário? Acho que era isso, Caio Fábio. Né? Diz lá ele o seguinte, que o evangelho é maior do que o marxismo e que o marxismo não cabe porque é menor. O evangelho seria aí alguma coisa maior do que o marxismo, que por isso não caberia. Respeitada a posição dele, infelizmente não é assim. Não é assim, vou dizer por quê. Porque a resposta que ele dá é insuficiente. Ele trabalha o marxismo como se fosse um sistema. Né? Um sistema e que esse sistema ainda estaria dentro de uma ordem estatal. Veja uma coisa. Para a pessoa falar de marxismo, né, ela precisa entender que marxismo não existe um só. Karl Marx escreveu as suas obras, não é uma obra só, escreveu Capital, escreveu Grundrisse, depois escreveu Economia Política, tem uma série de obras de Marx. Né? O Brumário, 18 Brumário. Depois veio o pessoal para interpretar o que o Marx escreveu. Então, essas interpretações são díspares, há diversos marxismos. O marxismo que aconteceu na União Soviética é diferente do marxismo que aconteceu na China. Né? São interpretações distintas sobre o que Marx lecionou, né? Ensinou. Por exemplo, você pode pegar a obra do Raymond Aron, Marx e os Marxismos, né? E ler lá. O Raymond Aron não é marxista, mas ele lecionou durante 30 anos Marx na escola de Sorbonne, na França. É um livro muito interessante, muito bom, de um sujeito que não é marxista e que tenta compreender o que Marx escreveu. Né? Depois, por exemplo, pode pegar essa outra obra aqui, ó, Karl Marx e os Marxismos, de Irving Fletcher. Né? Por que esta obra aqui? Porque são diversos autores, né? Vamos ver se eu posso mencionar aqui algum. São diversos autores que escrevem algumas coisas sobre as diversas posições, né, que as interpretações de Marx acabaram encontrando no mundo. Não basta, por exemplo, dizer que o marxismo não cabe no Evangelho. Qual marxismo? Né? Por exemplo, uma das vertentes do marxismo é a social-democracia.
A social-democracia que foi levada adiante pelo Bernstein e pelo Kautsky. São esses dois maiores articuladores da social-democracia. Contra a social-democracia do Kautsky, por exemplo, tem a Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo é marxista. O Karl Kautsky também. São dois marxismos antagônicos, a ponto da Rosa Luxemburgo ter sido morta, assassinada, né, por forças vinculadas à social-democracia, muito provavelmente. Né. Pode ser que também tenha mais alguma direita mais braba ali, responsável pela morte da Rosa. Mas veja bem, são marxismos antagônicos, são formas de compreensão das coisas diferentes. Eu sei que aqui no Brasil, infelizmente, o estudo não é a nossa prioridade. Infelizmente, a educação aqui no Brasil vai de mal a pior. O governo Bolsonaro foi eleito aí para ir pro abismo mesmo, né? Porque não se dá importância. A educação não tem importância alguma. Não se pensa na redenção do país pela educação. Então, o horizonte é dramático. Mas veja lá. Esse Karl Kautsky, escreveu inclusive um livro sobre a fé cristã. Depois eu posso até mencionar esse livro aí e tal, apresentar. Muito bom, por sinal. Muito bom. Em todo caso, ele conformou a tal social-democracia. Qual que era a base? Eles leram Marx e tal, viram a importância da estruturação da sociedade a partir dos reclamos sociais, só que eles disseram, não, para chegar até lá, não é preciso fazer a revolução, a gente pode trabalhar com o sistema eleitoral. Nós fazemos eleições, né, e a gente pode ganhar o poder do Estado para que ele faça as transformações sociais possíveis. Então, é uma leitura de Marx, né, em favor das transformações sociais, que é diferente da leitura revolucionária. Né? Você poderia perguntar agora se de fato é possível fazer a revolução, fazer a transformação social pelas eleições. Eu acho que hoje eu já tenho mais dúvidas sobre isso, se é possível, né? Porque você faz eleições, mas você não consegue garantir de que a permanência de qualquer projeto popular se mantenha, né? Porque tem que ter alternância. Não, a colocação. Veja bem, você faz um projeto de país, você consegue construir as coisas durante muito tempo. Demora muito para construir. Para destruir é muito rápido. É fácil você destruir tudo, né? Então a destruição de um projeto é muito fácil, você destrói facilmente. Então voltamos aqui. Qual marxismo não cabe no Evangelho? Né? A ideia do Caio Fábio ali de que existiria um marxismo estatal que proporcionaria redução sistêmica e tal, né? Não, sabe, marxismos há muitos, leituras de Marx há muitos. Cada professor em uma universidade tal vai ter uma leitura diferente de Marx, de aspectos daquilo que Marx estruturou e tal, e pensou. Né? Marx não tem apenas influência sobre a teologia, ele exerce influência forte sobre a sociologia, sobre a história, né? Tem muitos historiadores marxistas, sobre a pedagogia, sobre a economia. Aliás, eu me pergunto hoje sobre qual aspecto da vida Marx não seja o cara que tenha aberto as comportas do pensamento para a reflexão crítica. Né? Veja, Marx faz parte daqueles filósofos que sucedem Hegel. Hegel tinha um pensamento, aí você pode ver depois sobre a dialética, né? Marx retoma esse pensamento filosófico profundamente estruturado e aplica ele a outras coisas. Então Marx não é um cara que destrói a ciência, muito pelo contrário. Ele vem num caminho científico muito forte, muito pesado, muito profundo, e faz parte dessa tradição alemã, no pensamento, sabe? Aquela pessoa que despreza o pensamento de Marx não sabe o que está fazendo. Então, o que eu fico, assim, embasbacado, né,
é que as pessoas que não se deram ao trabalho de ler Marx, de entender Marx e tal, de repente se postam aí como pessoas que parece, aparentemente, sabem tudo. Eles tomam certas lições aqui de um e outro autor. Exemplo, o Olavo de Carvalho, né? Que não entende de Marx, mas ele põe lá as liçõezinhas dele e as pessoas engolem aquilo lá. Eu vou falar assim, Marx não é para qualquer um, não. Sabe? A gente tem que ser muito realista. O pessoal vai lá ler Marx aí e tal, né? Que nem tem uma menina aí de 14 anos, né? Que lê o Olavo de Carvalho e tal, e acha que ela é liberal, não sei o que, não sei o que. Não tem condições. Ler e compreender Karl Marx não é para qualquer um. A gente não pega um filósofo de topo e acha que pode discutir ele assim ali no bar da esquina, né? No bar da esquina com um monte de bêbado ali jogando truco e jogando conversa fora, você não vai aprender Marx ali. Então, esses pastores também, eles falam para as pessoas do que eles não entendem. E aí passam a esse tipo de noções, né? Perdoe-me o Caio Fábio, perdoe esse cara, o McAllister lá, e perdoe esse outro cidadão aqui, o Everton Takashi, ele não entende no assunto, né? Não estudaram, não tem condições de estudar, né? Porque quando você estuda alguma coisa profundamente, você se abstém dos juízos absolutos, né? Você se abstém de pegar e dizer, não, porque isso é preto ou aquilo é branco. O estudo, o pensamento, a compenetração, faz com que você tenha cautela de fazer juízos absolutos, né? A atitude científica não é aquela de você fazer julgamentos. Quanto mais conhecimento você tem, mais respeito você tem que ter com o interlocutor, né? Por respeito às ideias, às questões que o interlocutor está apresentando. Então, veja bem, a dizer que cristianismo e marxismo são irreconciliáveis, um não cabe no outro e tal, é uma grande bobagem. Porque, a bem na verdade, nada cabe em nada. O evangelho é um evangelho, uma boa notícia libertadora, né? Então é isso que você precisa aceitar. Essa notícia libertadora, ela afeta a totalidade da sua vida, inclusive a filosofia que você tem, né? Não é possível a pessoa desvestir-se das filosofias, do jeito que ela tem, das ideias que ela tem, para poder ser cristão. Ela tem uma transformação na vida, né? Onde ela assimila os valores de Cristo. Agora, esses valores de Cristo são mediados. Nós não temos Cristo aqui na nossa frente para nos dizer o que nós fazemos hoje, né? Eu vou, num outro vídeo, falar sobre a teologia anabatista, né? E esse problema aí para a configuração da posição do cristianismo, né? Em função das tradições anabatistas. Você vai ver que mesmo esse ideal de querer um cristianismo autêntico, ele encontra muitas dificuldades na sua execução concreta, né? Tá bom? Então, cristianismo e marxismo são duas coisas que se relacionam, né? A interpretação é dialética, não é uma interpretação linear quadrada. Bueno, um abraço.